As 5 regrinhas de ouro são essenciais para as mulheres que desejam ter mais organização. Então, se você quer ter mais organização e gestão do tempo, já pega a caneta e o papel para você anotar 5 regrinhas de ouro e já começar a praticar a partir de hoje, combinado? Quais são as 5 regrinhas de ouro? A primeira é um pouquinho todo dia. Você já reparou que às vezes você tem 10 gavetas para arrumar e você nunca tem tempo para arrumar essas 10 gavetas? Lá no fundo você sabe que se você fizer uma hoje, você vai gastar 20 minutos. Dá para fazer uma. Você pode fazer a segunda amanhã e assim dando uma sequência. Você também já reparou o prazer que você sente quando consegue dar uma sequência em alguma ação assim? E você termina a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. O quanto você fica com uma autoestima elevada, com uma sensação de que realmente está fazendo o que precisa ser feito? Essa questão de fazer um pouquinho todo dia te ajuda nos estudos, te ajuda, por exemplo, a vender. Vamos supor que você seja uma mamãe empreendedora, né? Uma mulher empreendedora e você precisa fazer 2 vendas no mês para fechar o seu orçamento no positivo. A sua meta são 2 vendas. Mas para fazer 2 vendas você precisa do quê? Fazer 20 ações de vendas, falar com 20 clientes. Só que você não tem esse tempo e nem às vezes tem o dinheiro necessário para contratar para se fazer isso. Às vezes não tem nenhum processo de vendas em si, né? E aí então você decide fazer um cliente por dia. De segunda a sexta, um cliente por dia religiosamente. O que acontece? Você faz 20 clientes no mês e fecha as 2 vendas necessárias. E ali você entendeu que um pouquinho todo dia faz toda a diferença no seu dia a dia. Porque o dia a dia de uma mulher, o dia a dia de uma mãe empreendedora, ele é complexo, ele é feito por partes, né? Leva o menino na escola, busca o menino na escola, faz um almoço, tem N questões envolvidas. Então, você dedicar meia hora, 1 hora às ações que você quer por dia, no total da semana, no total do mês, vai gerar os resultados que você precisa. Então, um pouquinho todo dia, ele é criar um hábito onde você vai ter disciplina e organização. Anotou aí um pouquinho todo dia? Agora, nós vamos falar do segundo ponto. Vamos anotar o segundo ponto, sair do olho do furacão. E isso aqui, gente, é muito importante. Sair do olho do furacão significa ter muita autoestima, significa ter muita, assim, certeza do que você quer, porque é parar de seguir a todos, né? Todo mundo faz compra no supermercado que dia? Sábado de manhã. Todo mundo geralmente vai ao shopping qual horário? Então, é aquele horário que a gente costuma ir. Até porque a maioria de nós fomos CLT ou somos ainda. Eu, no caso, sou empreendedora, né? E aqui a gente fala muito para as empreendedoras. Então, a gente tem o costume de seguir aquela lógica, né? Eu vou depois das 18 horas em tal lugar, que é o horário que todo mundo já saiu do trabalho. Então, você acaba pegando fila, pegando movimentos desnecessários. Se você é uma mulher empreendedora ou uma mãe empreendedora, você não tem 13º, não tem férias, não tem N questões que a gente tem quando está no CLT e por isso a gente tem um tempo privado, então tudo bem a gente, né, seguir os horários comerciais. Mas se você é uma mulher ou uma mãe empreendedora, você pode comandar a sua agenda. São poucas as coisas que a gente tem controle na vida, mas a agenda é nossa. E se a gente tem condições de marcar o cliente no horário que a gente precisa, de fazer as atividades ali no melhor horário para a gente, é essencial que a gente pense, se eu tenho que ir ao banco, eu vou ir no horário fora do furacão. Se eu tenho que fazer uma compra, eu vou fazer isso também. Por que eu vou pegar a fila se eu posso comandar a agenda? E aqui a gente gasta muito menos tempo, né? A gente gasta menos tempo, a gente estressa menos. E isso é super importante para a vida de uma mulher, de uma mãe empreendedora, tá bom? E aí, dentro das 5 regrinhas de ouro, já anotou aí, né? A primeira um pouquinho todo dia, a segunda sair do olho do furacão. O terceiro é o tempo de qualidade. Então, assim, não é só sobre você dedicar um tempo a certas coisas. Mas, por exemplo, eu vou fazer um almoço, que é um horário super sagrado, comida na mesa, vou servir a minha família e aí, de repente, você tá ali respondendo o cliente ao fazer o almoço e geralmente tem um acidente, queima o arroz, tal. Então, ter tempo de qualidade é dedicar o tempo àquilo, mesmo que seja pouco. Eu vou tomar um café com minha mãe.
vou tomar um café olhando olho no olho, vou ficar com ela ali 20 minutos sem julgamentos, deixando ela falar os assuntos que são importantes para ela. É muito melhor do que ir todo dia e ficar no celular, apelando com as coisas que ela está falando. Então, o tempo de qualidade é essencial. Se você está aqui comigo, esteja aqui comigo, anote essas 5 regrinhas de ouro. Se você estiver com sua mãe, esteja com sua mãe. Se você estiver com seu filho, esteja com seu filho. E se você estiver prospectando ou entregando o seu trabalho, faça isso. É muito mais sobre um hábito, é muito mais sobre separar as coisas do que muitas vezes a gente pensa, né? Não tem jeito. Tem jeito. A gente querer estudar e praticar um pouco todo dia até a gente conseguir fazer isso com muita mais tranquilidade, tá bom? Então, anotou aí o tempo de qualidade? Então, a regrinha de ouro número 5, planejamento e organização. É aqui que muita gente deixa muito dinheiro na mesa. É aqui que as pessoas deixam muito tempo ir embora. É aqui que as pessoas se cansam, ficam frustradas, se sentem deprimidas. Por quê? Não tem o planejamento, não tem exatamente o caminho que precisa seguir, não tem os números e a organização, e aí duvida delas mesmas e acha que não está fazendo o que precisa ser feito. Às vezes, quando a gente consegue montar um planejamento e seguir, e quando a gente organiza os números, a gente vê que é humanamente impossível fazer mais do que a gente está fazendo. E que então a gente precisa fazer o melhor com o que a gente está fazendo, não mais. Não é colocar mais atividades. Por exemplo, estamos atendendo 5 clientes. E aí você está na dúvida de muitas coisas. Montamos o planejamento e organização. Muitas vezes a resposta não vai ser conseguir mais um cliente. A resposta vai ser fazer melhor com os clientes que já existem. Ou muitas vezes até mandar um dos clientes embora que está perturbando, que não está rentabilizando. E aí a gente fazer o melhor com aqueles que realmente são parceiros e que tem espaço para a gente fechar mais coisas no contrato, fazer adendos, fazer mais negócios. Mas somente com planejamento e organização nós conseguimos, é possível conseguir ter as respostas necessárias para fazer o melhor que precisa ser feito, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Planejamento e organização é o 4º, anotou aí? E por último, se valorizar. Anotem aí o ponto 5. Todas as ações anteriores te levarão a esse ponto, se valorizar. Parece ser simples, básico, mas não é. E a gente precisa de muita terapia, muita mentoria para a gente conseguir chegar a um ponto que a gente se sinta realmente bem na parte de estou me valorizando. E estou me valorizando quando a gente aprende um assunto, por exemplo, estou me valorizando bem no meu casamento, estou me valorizando bem como mãe, estou me valorizando bem como empreendedora. A gente consegue aplicar isso em vários pontos da vida, inclusive nas amizades, em várias relações, em todos os pontos mesmo da nossa vida, tá bom? Se valorizar vai fazer com que a gente mude o jogo, vai fazer com que a gente tenha calma para conseguir os resultados, vai fazer com que a gente siga o plano, vai fazer com que a gente siga o caminho que a gente realmente acredita. E não ir vivendo um dia de cada vez, não ir vivendo um dia sem saber, não deixa a vida me levar. E por falar, não deixa a vida me levar, e por falar em se valorizar, vamos descobrir qual cenário você se encontra? Se você é próspera, se você está no prestes a acelerar, se você aceita tudo ou se você deixa a vida me levar. Então eu vou deixar um link aqui para você fazer esse mapeamento, essa avaliação de organização gratuita. Depois que você fizer, aí eu vou te entregar um resultado em PDF e a gente vai conseguir conversar muito melhor sobre a sua organização, gestão de tempo e quem sabe, né, fazer todos os processos que a gente tem aqui, inclusive obter um workbook da Mamãe Empreendedora de Fé, que é um material que tem essas teorias, tem muito espaço para a gente colocar as demandas do dia a dia e tem também planner para que a gente coloque as nossas metas, os principais assuntos da nossa vida. Esse material é sensacional, tá bom? Vale a pena. Mas faz lá a avaliação de organização e não deixe de seguir, dê o like, siga, que a gente, nossa, vai ter muito conteúdo maravilhoso para as mulheres e para as mamães empreendedoras. Eu sou Kênia Andrade, sou administradora, mãe de 2, casada aí há quase 2 décadas. Então, assim, a gente está aqui para fazer com que as mulheres
tenham sim uma vida boa, tenha sim uma vida com um certo equilíbrio, né? A gente fala que o equilíbrio não existe, mas se o desequilíbrio for organizado, eu trabalho muito mais que as outras coisas, mas estiver mapeado, organizado, com tempo de qualidade, com um pouquinho todo dia, as coisas funcionam. Então sigam, curtam e façam a avaliação. Aguardo vocês.